caiu em si e foi o melhor tombo da vida. Esse é o devocional de hoje. Em Atos 9:3 diz assim: Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo estava completamente concentrado em seu desejo de agradar a Deus e, mesmo assim, totalmente distante do seu verdadeiro chamado. Por isso, cair por terra foi a melhor coisa que poderia ter acontecido em sua vida. Aquela queda, apesar de confrontadora e brutal, recalculou sua jornada e alinhou a sua missão com os céus. Em nossa trajetória também podemos enfrentar tombos e sim, eles machucam. Dói encarar certas verdades a nosso respeito. Lidar com nossas imperfeições, enfrentar fins de relacionamentos e abrir mão do passado, dos desejos e necessidade de estarmos certas. Mas nada é tão doloroso quanto permanecer na direção errada, longe do plano perfeito do Senhor. Paulo estava no caminho contrário, achando que as perseguições e torturas em nome de Deus lhe conferiam o título de homem íntegro e irrepreensível. Ele pensava estar cumprindo o anseio divino. Bastou, porém, um encontro com Cristo para que a sua vida virasse de cabeça para baixo. E descobriu que esse era o lado certo. Após a queda, o apóstolo levantou-se com um novo entendimento em seu coração e mente. E o mesmo tem de acontecer conosco. Nossa mente e coração precisam ser transformados por Deus. Por outro lado, essa mudança integral leva tempo. Ela não ocorre em frações de segundos, ela é gradual. Alguns encontros com o Senhor mudam o rumo de nossa história de uma hora para outra. Isso é verdade. Mas ainda assim, o processo de santificação de nossa alma é lento. Necessitamos de comprometimento, obediência e perseverança nessa jornada de purificação, e Deus usará o tempo, as provações e até os tombos para forjar o nosso caráter e nos tornar mais parecidas com o seu Filho Jesus. Não desista, o preço alto compensa. Para quem não sabe a história de Saulo, né, Paulo, como nós conhecemos, ele perseguia os cristãos em favor de Deus, porque na mente dele, a religião, ele tinha uma visão sobre os cristãos, que isso era uma afronta, né? Então ele perseguia, ele matou muitos, e até que um dia, como o nome desse devocional, ele caiu em si e foi o melhor tombo da vida dele. Ele teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Pode ver que o encontro foi tão profundo e marcante que ele edificou a igreja, né? Pedro conviveu com Jesus, né? E é engraçado a gente comparar, porque em Atos, depois as cartas, tudo que aconteceu, que hoje a gente tem de referência da igreja, muito vem do que Paulo nos ensina no Novo Testamento. Para vocês verem como o encontro com Jesus transformou a vida dele, que é o que Jesus faz na nossa vida, né? Mas foi um processo, é claro que foi um processo. Ele teve um encontro impactante, é o que eu gosto sempre de falar com relação à cura. Existem curas na nossa vida que Jesus ele cura de uma forma que destrava o nosso destino, o nosso presente e o nosso futuro.
que corta laços com o passado, com o inferno, com demônios, com maldições. E isso é libertador. Só que a mudança de comportamento, de atitudes, de novidade de vida, isso é processual. E com Paulo não foi diferente. Ele teve aquele impacto, teve aquele reconhecimento, aquele encontro com Cristo. E depois ele teve os processos dele, né? E a cada processo pode ver que nada foi em vão. Eu gosto tanto, gente, de trazer essa humanidade que existe nos personagens bíblicos para nossa vida, porque às vezes a gente olha e fala, tá na Bíblia, eram perfeitos, eram... Não. Eles eram aperfeiçoados todos os dias por Cristo. Assim é na nossa vida, sabe? E Paulo mesmo fala que ainda existia um espinho na carne dele, que aquilo era para ele sempre lembrar que a graça de Deus bastava. Quantos espinhos às vezes a gente também não tem na nossa vida, algumas coisas que ainda não foram cumpridas da forma como a gente gostaria, que não aconteceram, mas em nenhum momento Jesus nos deixou sem respaldo, sem a graça dele, não é mesmo? Então que hoje você possa usar de referência a vida de Paulo, deixar o Saulo para o passado e começar a viver Paulo. Edificou a igreja, expandiu com o reino e hoje, até hoje, nós aprendemos com ele, não é mesmo? Mas ele deixou ser trabalhado, ele caiu em si. Então existem tombos na nossa vida que mudam a nossa história, pode ter certeza. Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.